Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo, agora um vídeo sobre matemática. A gente está trabalhando as aulas 11 e 12, que é um capítulo referente ao estudo da porcentagem. Porém, como vocês podem ver no livro texto, diferente do que ocorre diretamente na Bienal, no livro capa, nós temos simplesmente aqui a introdução à porcentagem, e aí ele vai dar alguns passos de como calcular as porcentagens, algumas formulazinhas. Porém, é interessante a gente dar uma olhada no livro texto, na parte das explicações lá, porque ele começa falando sobre a razão entre dois números. A razão é simplesmente a gente calcular a divisão ou a fração entre esses dois números. Essa é uma parte importante, porque antes de nós começarmos o estudo da porcentagem, a gente precisa entender um pouco sobre o que é razão e o que é proporção. A razão é uma maneira muito comum de expressar uma comparação entre dois números, nesse caso aqui A e B. O segundo número tem que ser diferente de zero, porque quando a gente compara dois números dentro de uma razão, na verdade nós estamos calculando uma divisão, e aí nesse contexto aqui o denominador, o segundo aqui, não pode ser igual a zero. E a proporção, ela é uma igualdade entre duas razões. Isto é, uma proporção é simplesmente uma comparação entre duas razões. E nesse caso é onde surge para a gente a regra de 3 diretamente proporcional. Então, seria uma introdução de regra de 3 aqui, comparar a razão e a proporção. E isso é importante porque depois a gente vai estar utilizando essas noções para calcular a porcentagem, tá? A porcentagem nós vamos calcular ela como uma razão depois, primeiramente como uma razão, e depois eu vou mostrar um exemplo como uma proporção, isto é, como uma regra de 3. Vai ter alguns exemplos aqui interessantes para vocês darem uma lida, uma olhada, e aí depois a gente vem com a definição de porcentagem. Então a porcentagem, ela trata de uma divisão de uma razão por 100, por isso que o nome é porcentagem. É interessante vocês darem uma lida aqui, e aí eu vou passar para o segundo ponto aqui, que a gente dá uma olhada nas fórmulas. Eu vou mandar esses mapas mentais aqui no grupo para vocês darem uma olhada, dar uma estudada além do vídeo. E aqui eu quero que vocês atentem para o seguinte. Primeiro ponto é como que se calcula a porcentagem de um número. De forma direta, calcular a porcentagem de um número é a gente transformar esse número aqui numa fração e fazer uma multiplicação com o valor. Vamos para o exemplo logo, que eu acredito que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. O primeiro exemplo é como calcular a porcentagem de um número. Quanto que é 15% de 80? Nesse caso, nós vamos colocar 15 por 100 vezes 80. Então, calcular a porcentagem é uma multiplicação da porcentagem pelo número. 15 por 100 vezes 80, eu vou multiplicar primeiro. 15 vezes 80 dá 1.200, dividido por 100 dá 12. Eu até expliquei que dá para a gente fazer simplificação por zero antes, porque essa aula aqui já foi dada na sala de aula, uma complementação daquilo que a gente já viu. E a gente pode fazer uma simplificação, e nesse caso chega mais rápido ao resultado. Bom, o segundo ponto é o que? É como calcular o aumento de 15% de 80, ou seja, aqui no segundo momento, eu não quero só calcular a porcentagem direta, que seria 12, eu quero saber quanto que isso vale como aumento percentual. Ora, tem duas formas básicas de nós calcularmos. Uma é utilizando o formato anterior, eu calculo 15% de 80 que dá 12, e aí eu somo com 80, então no caso o aumento foi de 92, ou melhor, o aumento foi de 12 e o resultado dá 92. Ou a gente pode fazer de uma forma direta, isto é, se eu quero aumentar 15%, eu vou pegar os 100%, somar com 15, ou seja, 115%, e calculo esse valor aplicado aos 80. 115 vezes 80 dá 9.200, simplifico os zeros, o resultado é 92. Em ambos os casos, o resultado obtido é o mesmo. Terceiro exemplo é como fazer esse aumento se repetir durante, por exemplo, 3 meses.
a gente vai usar a notação de potência para indicar o seguinte ponto. Primeiro, o 115 que vai aparecer aqui é os 15% aplicado aos 80. Como é um aumento percentual, então eu vou somar 100 com os 15 dá 115. O expoente 3 que aparece aqui é referente aos 3 meses. E, aplicando propriedade de potência, isso é 115 sobre 100, 115 sobre 100, 115 sobre 100 vezes 80. Repete-se 3 vezes. Multiplicando todo esse valor, vai dar 1.520.875 em cima e embaixo vai dar 10 milhões. Que 15 mil. E aí, fazendo essa multiplicação e divisão, o resultado vai dar 121,67. Esses valores altos aqui, algumas vezes, como vocês vão se deparar nos exercícios que a gente fez alguns em sala de aula, os números que se repetem aqui, geralmente eles são números que são compatíveis com a simplificação, e aí o processo fica um pouco mais fácil de se fazer, mas nada do que uma multiplicação simples não resolva. O próximo exemplo é relativo a como a gente usar a questão do desconto ao invés de aumento ou desconto. O primeiro exemplo é quanto é 70% de 30, que é semelhante a calcular 15% de 80. Porém, eu resolvi fazer de uma outra forma, usando regra de 3. Aqui nós usamos razão e proporção, e agora vamos usar a regra de 3. Então, significa dizer que o 30 ele corresponde ao 100%, e eu quero saber quanto vale, então, 70% desses 30. Então, vou colocar um x aqui. Multiplicação cruzada, 100 vezes x sem x, 30 vezes 70, 2.100. Corta os zeros, fica então que x é igual a 21. Para nós calcularmos o desconto de 70% em 30, eu vou ter que pegar esses 21 que eu obtive anteriormente e subtrair os 30, ou seja, 30 menos 21, o resultado é 9. Comparando com a fórmula anterior, como é um desconto, ao invés de eu somar com 100, eu vou subtrair. 100% menos 70 ficam 30%. Então, o desconto, nesse caso, eu vou ter que pagar, eu vou ter que utilizar somente os 30%. Então, 30%, 30 vezes 30 dá 900. Por 100, cortando os zeros, fica só 9. Observe que o resultado sempre é o mesmo, independentemente da forma que a gente vai calcular. E por fim, quanto seria um desconto? Eu coloquei aqui aumento, deixa eu só dar uma corrigida aqui, não é um aumento, essa parte aqui é um desconto. Pronto, resolvido. Quanto é o desconto de 70% em 30 durante 2 meses? Ora, nesse caso, 30 e 70% representa então que nós iremos pagar 30%, e esses dois aqui representam os 2 meses. Ora, usando propriedade de potência, qualquer coisa elevada ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Multiplicando o 30 por 30 dá 900, 100 por 100 dá 10 mil, 900 vezes 30 dá 270 mil, dividido por 10 mil, o resultado é 2,7. Então, se você tem, por exemplo, algo que você vai ganhar desconto, em 2 meses, desconto de 70%, no final você vai acabar pagando 2,7 ou R$ 2,70. Isso é só uma ideia da gente entender mais ou menos como que funciona essa porcentagem. É claro que os descontos na vida real não funcionam assim, porque se fosse assim, desconto seria muito lindo. Os aumentos sim, funcionam dessa forma aqui, porém o desconto não. Mas essa é a ideia da gente saber calcular, saber fazer os cálculos de porcentagem. Então nós temos o primeiro, recapitulando, nós temos a porcentagem direta de um número, nós temos o aumento de uma única vez da porcentagem em um número, e nós temos o aumento em várias parcelas desse mesmo número. Então são 3 coisas diferentes que a gente está calculando aqui. No segundo exemplo, a gente tem os descontos. Primeiro, o cálculo direto, mas agora usando regra de 3. O cálculo do desconto, tanto utilizando o formato anterior quanto utilizando um formato novo. E por fim, o desconto de 70% em 2 vezes, ou seja, um desconto sucessivo. Aqui é um desconto unitário e aqui é um desconto sucessivo. Bom, vamos então para fazer algum exemplo voltado para o Enem.
No ano de 2014 caiu uma questão referente a isso aqui, ó. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas de vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cobrem por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para as pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café, a fruticultura, e aí é um dado da Folha de São Paulo, tá? Aí a pergunta, na verdade, é a seguinte: de acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada pela agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo do que? Então nós vamos observar. Aqui tem duas palavras-chave: a área da agricultura e do território brasileiro, a área total. A área da agricultura, se vocês observarem aqui, é de 80 milhões e a área do Brasil é de 853 milhões de hectares. Então a gente vai fazer o seguinte: todo exercício que falar para a gente calcular percentual de um valor em relação ao outro, nada mais é do que a gente pegar esse percentual e calcular a parte dividido pelo todo. Ou seja, as 80 milhões de hectares, que seria o da agricultura, sobre as 853 milhões de hectares que compõem todo o regime brasileiro, aí que está dividido em várias áreas. Então é a parte sobre o total. Então a relação, ela sempre recai no que eu comecei o vídeo, falando sobre justamente a relação entre a razão da parte sobre o todo. Dividindo esse valor, nós vamos encontrar 0,0938. Isso aqui não está em porcentagem. Para transformar em porcentagem o número decimal, nós precisamos multiplicá-lo por 100. Observe que mesmo multiplicando por 100, continua sendo número decimal, porém está multiplicado por 100, logo a representação dele em número porcentagem é 9,38, que é aproximadamente aqui a letra D. Segundo exemplo do Enem, diz o seguinte: em uma enquete realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Então aqui vocês podem observar que nós temos aqui 67% diz que não, que sim, 25% diz que não e 8% diz que não sabe avaliar. Essa pergunta ela pede o seguinte: qual é a relação entre quantos internautas disseram que não? Nesse caso é um cálculo direto. Se 25% diz que não e o total é 279, então a gente vai calcular 25% de 279, multiplicando e dividido por 100, o resultado dá 70 internautas. Se por acaso eu quisesse calcular quantas pessoas dizem que sim, eu pegaria os 67% e multiplicaria pelo total, que é 279 internautas. Se eu quiser saber quantas pessoas não souberam avaliar, eu pego os 8% e multiplico por 279. Observem que por mais que porcentagem possa ser complexo, sempre é possível a gente calcular, encontrar questões simples como essas duas questões que a gente viu aqui. O grande problema da porcentagem é nós interpretarmos as questões, que é bem importante a gente saber interpretar elas. E para finalizar, só para a gente dar uma olhada, vou estar mandando aqui para vocês os os mapas mentais referente à porcentagem. Então, estudem, façam as atividades da aula e qualquer dúvida, WhatsApp na hora da aula.